Eu tenho entendido que um dos grandes desafios, talvez o nosso maior desafio, eu tenho falado isso constantemente, talvez eu já falei algumas vezes aqui algo pincelando sobre isso. Eu vou tentar mudar um pouco, mas talvez o grande desafio da nossa geração seja, um dos grandes desafios da nossa geração seja ver Deus de uma maneira correta. Sabe que existe muita caricatura de Deus por aí. Existe muita imagem que não é imagem de Deus, do Deus verdadeiro. Eu lembro que eu estava em uma reunião em Goiânia, num painel em Goiânia, aquele negócio que você bota as cadeiras, eu estava respondendo perguntas, e eu estava com pastores teólogos sentados ali, e as perguntas vieram ali, e uma das perguntas era: qual é o principal desafio da igreja brasileira? Todos aqueles teólogos, aqueles pastores foram falando coisas legais, que era o desafio da igreja brasileira, de se relacionar com a sociedade, fazer uma igreja que se interaja com o mundo, uma igreja que realmente aprenda a administrar a sua autoridade, e foi tudo muito legal o que eles falaram. Na verdade eles falaram tudo que eu ia falar, e eu fiquei por último, então eu não sabia mais o que eu ia falar. E quando chegou em mim, eu dei um grito, dizendo: o principal problema da igreja é Deus. Tinha um teólogo do meu lado, com o celular na mão, ele tremeu, olhou para mim e disse: Deus? Quando Deus é um problema? Quando Deus é um problema, quando nós não enxergamos Deus da maneira certa. E eu me lembro que quando eu gritei isso, me veio na mente uma frase de A.W. Tozer, que diz assim: o que nos vem à mente quando nós pensamos sobre Deus é a coisa mais importante a nosso respeito. Então tudo que você pensa, na verdade tudo que você tem como representação de Deus, é a imagem que você tem de Deus. Então a primeira coisa que te vem à mente quando você pensa sobre Deus é a coisa mais importante a seu respeito, porque você foi feito à imagem e semelhança de Deus. O que significa? Significa que a maneira como nós vemos Deus define a maneira como nós pensamos, e a maneira como nós entendemos Deus é a maneira como nós o representamos. Vamos lá, a maneira como nós vemos Deus define a maneira como nós pensamos. A maneira como você vê Deus está definindo a maneira como você pensa mundo, como você pensa relacionamento, como você pensa grana, como você pensa tudo. Deus redefine. Sempre o núcleo central de uma cultura não é o centro político, é o centro de adoração. Se você mudar o centro de adoração, você muda uma cultura inteira. Os deuses ou o Deus que uma nação adora influencia diretamente no comportamento daquela nação, ou o Deus que uma comunidade adora influencia diretamente o comportamento daquela comunidade. Estão comigo? Estou falando muito rápido? É porque eu tenho que falar muito rápido, senão eu não consigo terminar tudo que eu tenho que falar. Então, e a maneira como você entende Deus é a maneira como você representa. Vamos lá. Se você entende Deus de uma maneira errada, você representa Deus de uma maneira errada. E a pergunta é: quem é Deus? Nós conhecemos Deus pelas histórias, nós conhecemos Deus pela igreja, nós conhecemos Deus quando nosso pai, nossa mãe nos ensinou lá pequenininho. Mas realmente quem é Deus? Realmente quem é esse ser criador de todas as coisas, que trouxe desde Gênesis capítulo 1, do Gênesis da história, trouxe a construção de todas as coisas, inclusive do homem. É engraçado que tudo que Deus faz falando. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Disse Deus: haja separação das águas e da terra, assim se fez. Mas quando Deus vai fazer o homem, Ele toca, Ele forma o homem com as suas próprias mãos. E ali a digital de Deus está no homem. Sabe, quando Deus, como eu disse para vocês, quando Deus foi fazer os peixes, Ele falou às águas, que as águas produzam peixes. Quando Deus vai fazer as plantas, Deus fala à terra. O elemento de origem das árvores é a terra. Deus fala à terra e a terra brota árvores, sai os animais. Agora, se você tirar uma árvore da terra, o que acontece com ela? Ela morre. Se você tirar um peixe das águas, o que acontece com ele? Porque o elemento de origem do peixe é a água, o elemento de origem da árvore é a terra. Mas quando Deus vai fazer o homem, Ele fala com Ele mesmo, Ele fala: façamos, porque você veio de Deus. Então ninguém entende realmente o seu destino de vida sem antes entender quem Deus é, porque você veio de Deus. Se lembra em Mateus capítulo 16, quando Jesus está conversando com os discípulos, e a conversa se torna uma conversa sobre identidade.
Aí Jesus pergunta: quem os homens dizem que eu sou? Ah, uns dizem que você é Elias ou um dos profetas. Ok, mas quem vocês dizem que eu sou? Pedro toma a palavra e diz: tu és o Cristo, Filho de Deus vivo. Jesus interrompe ele e fala: bem disseste, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne nem sangue que te revelou, mas foi meu Pai que está no céu. Pedro, tu és pedra, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei a chave do reino dos céus, que ligares a terra terá sido ligado nos céus. Olha que interessante, cara. Pedro fala: você é o Cristo. Jesus fala: você é a pedra. Porque quando você fala quem Cristo é, quem Deus é, quando você entra na identidade de Deus e descobre quem Ele é, Ele fala quem você é. Então nós estamos no lugar hoje de entender realmente quem é Deus, porque se nós entendemos quem é Deus, nós entenderemos quem nós somos. Por isso esse negócio de pensar que o homem veio do macaco, cara, isso é a destruição da dignidade humana. Vamos lá, gente. Significa que você não tem que prestar conta para ninguém, nem para um Criador. Você veio de Deus e você responde a Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Você vai voltar a Deus. E hoje eu quero começar a construir um entendimento dentro de você, que a tua missão não é fazer simplesmente a missão. A tua missão está em conhecer Deus para fazer uma missão. Quando você entra no plano diretor de Deus para a igreja, você vê Deus dando uma promessa e um programa. A promessa era, Atos capítulo 2, você fica em Jerusalém até que você seja revestido do alto, o Espírito Santo vai vir. É a promessa para a igreja. Qual é o plano? Depois vocês vão ser minhas testemunhas. O programa da igreja era ser testemunha, mas primeiro era conhecer o Espírito, para depois você ser testemunha. Muitas vezes nós estamos querendo ir sem conhecer. Por isso, quando você participa de eventos como essas escolas, como o 21 Project, como as conferências que nós promovemos, tanto Dunamis como Nova Geração, as nossas reuniões, são reuniões que tem tanta manifestação de Deus, que está te levando a um nível de conhecimento do Senhor, que depois você vai se fundamentando ainda mais profundo na palavra, para conhecer ainda mais o Senhor, e isso vai te impulsionando para uma missão. Você está aí? Ok. Então o nosso principal objetivo de vida é conhecer Deus, porque quando você conhece Ele, você se conhece. Quem eu sou, onde estou, para onde eu vou. A gente abriu uma escola do Nova Geração em Brasília, o primeiro ano é só sobre identidade, e não tem como você falar de identidade. São 6 meses fazendo essa escola, gente do país está indo para lá, morando lá, uma escola full time, e a galera muda para lá, e a gente está ensinando, cara, não tem como você conhecer você mesmo, antes de você conhecer quem é Deus. Então nós estamos nesse lugar, sabe? Esse lugar de uma busca por um conhecimento de Deus. Então, a maneira como você vê Deus, a maneira como nós vemos Deus define a nossa maneira de pensar. Mas a maneira como nós entendemos Deus, é essa maneira que nós iremos representá-lo. Então se você pensa, se você entende, ou se você compreende que Deus é um Deus mau, que Deus é um Deus que é um Deus que pune, então agora você começa a representar Deus assim para as pessoas. Agora, se você entende que o Deus é um bom Pai, que Ele é um bom Deus, você começa a representá-lo debaixo de uma plataforma de bondade. Olha o que diz Oséias capítulo 6, versículo 3, que nós devemos, olha o que a Bíblia fala: então conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, a sua saída como a alva é certa, e Ele nos virá como chuva serôdia que rega a terra. Diga, Ele virá como chuva. Quantos acreditam que Deus está mandando uma chuva de avivamento para o país? Quantos acreditam que Deus está mandando uma chuva de avivamento para as nações? Quando essa chuva vai chegar de verdade? Quando nós conhecemos e prosseguimos em conhecê-lo. Então quando você conhece Deus e você anda prosseguindo em conhecer Deus, o resultado final é igual a uma chuva que rega a terra. Eu gosto disso. Eu gosto de dançar na chuva, viver em chuva, pular na chuva, né? Eu gosto de chuva. Não sei se você gosta de chuva, mas eu gosto de chuva. O pior lugar para se viver, eu estava dizendo isso no 21 Project, é numa nação pós-chuva. É uma nação pós-avivamento. O pior lugar para se viver na terra é no lugar onde Deus operou e não opera mais. A gente não quer isso para o país, amém? Então nós devemos entender que
O conhecimento de Deus é o que provoca a chuva. Mas a Bíblia está dizendo o seguinte: conheçamos e prossigamos. Está dizendo que existe um movimento de conhecimento. O conhecimento então não é algo estático. Você não conhece Deus de uma única vez, e você não baseia toda a tua vida em um único nível de conhecimento. Existem camadas de conhecimento de Deus, existe profundidade nisso, amém? Então ele está dizendo, conheçamos e prossigamos. Ele está dizendo que é algo dinâmico, não é algo estático. É algo que você conhece um nível, você dá outro passo, você conhece um outro nível, e o outro passo você conhece um outro nível de Deus. Então a vida de conhecimento, ou a vida cristã, é como uma escada. Você teve um nível de conhecimento de Deus, você subiu um degrau, mas aquele degrau não é o final, é o início de uma caminhada, de um percurso para você chegar no topo. Então você conheceu Deus lá naquele dia que você foi para o retiro. Como é que é o nome do retiro aqui de membresia? Raiz, Peniel Raízes. Era Raízes, eu me lembro que era Raízes. Eu sou Monte Sião Raiz, mano. Mudou? Então, você vai lá, você teve o seu primeiro encontro com o Senhor, você veio para uma reunião aqui no Vox, você veio para um culto, ou você entrou numa das conferências e pum, você teve ali aquele impacto, você conheceu, mas ali não é o final do conhecimento, é o início do conhecimento. Então Oséias capítulo 6, versículo 3 está dizendo que o quê? Que você deve conhecer e prosseguir em conhecê-lo. Até hoje, como eu disse para vocês, estou casado há 15 anos, há 21 anos com a Mara. Até hoje tem coisas que eu estou conhecendo. Se isso é uma verdade numa mulher, imagina em Deus. Agora, olha o que diz Oséias também. Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o quê? Vamos lá. O povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. Não está sendo destruído por causa do pecado. Não está sendo destruído. A gente não gosta do pecado, ok? Por que a gente não gosta do pecado? Porque o pecado machuca o homem. O pecado destrói o design original de Deus. Não é porque a gente falou assim, não, o pecado. Não, presta atenção, a gente não tem medo do pecado, mas o pecado faz mal para o homem. O pecado destrói famílias, o pecado destrói identidades, o pecado traz um custo alto. A Bíblia fala que o salário do pecado é Então, se o pecado pagasse o salário adiantado, ninguém ia querer ele. Voltando, o povo está sendo destruído porque lhe falta conhecimento. É a falta de conhecimento que leva à destruição, não é o diabo. Muitas vezes nós como cristãos, nós estamos ficando, sai Satanás, sai diabo, sai cramunhão, capeta, filho das trevas, e a gente está guerreando tanto, mas a única coisa que a gente precisa é conhecer, porque quando você conhece, você ganha autoridade para vencer. A gente tem que se focar no conhecimento, porque quando você se foca no conhecimento, você vence, você encontra, ou melhor, você sabe o que é falsificado quando você conhece o que é verdadeiro. É aquela famosa história do cara que era extremamente habilidoso em descobrir o que era a nota falsa da nota verdadeira. Então um dia pegaram assim um dos principais falsificadores do mundo, e o cara falsificou as notas de $100 assim, praticamente perfeito. Deram na mão dele e misturaram na verdade com as notas verdadeiras. Ele começou a olhar, essa é falsa, verdadeira, 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 falsa, falsa, e ele acertou 100%. Aí perguntaram para ele, cara, como você conseguiu acertar 100%? Você passou muito tempo estudando como se falsifica. Ele, não, passei muito tempo entendendo o que era a verdade. Muitas vezes a gente está tanto estudando o que é mentira, que a gente esquece de viver o que é verdade. Então quando você conhece a verdade, você identifica a mentira. Então o nosso objetivo é andar no conhecimento de Deus, mergulhar no conhecimento mais profundo de Deus. Agora, a palavra hebraica para ignorância é escuridão, para falta de conhecimento é escuridão. O diabo é o príncipe então o diabo governa através de ignorância. Toda a área da nossa vida que está em ignorância é uma chave na mão do diabo. Então o que nós precisamos entender é que a palavra hebraica para luz é conhecimento. Em João 8:12, Jesus se denomina a luz do mundo. Ele diz assim, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário terá luz para a vida. Se escuridão é ignorância,
e luz é conhecimento, esse texto talvez se traduza dessa maneira: eu sou o conhecimento do mundo, quem me segue não andará em ignorância, pelo contrário, terá conhecimento para a vida. Conhecimento para a vida, vamos lá, gente. Quantos aqui querem ter conhecimento para a vida? Cara, eu quero ter conhecimento para a vida, eu quero ter conhecimento para a minha vida, para a vida inteira. Eu quero ter conhecimento de como criar os meus filhos, eu quero ter conhecimento de como ser um bom esposo, eu quero ter conhecimento como fazer grana, eu quero ter conhecimento de como ter um ministério de sucesso, eu quero ter conhecimento de como viver uma vida boa, vamos lá, com relacionamentos saudáveis, não vivendo em ambientes que destroem, sabe? Eu quero ter conhecimento para a vida. Eu quero ter uma vida, eu quero viver. Vamos lá, gente, eu quero viver. Jesus não te fez para você não viver. Ele te deu a vida. Ele é o autor da vida. Ele quer que você viva bem. Então, quando você entra no conhecimento de Deus, isso começa a afetar tudo ao teu redor. É impossível você estar diante do verdadeiro Jesus e permanecer o mesmo, cara. Ou você vai embora ofendido, ou você se rende em adoração. Mas é impossível você ter um encontro com Jesus e sair da mesma maneira. Ou você vai... esses dias, esse tempo atrás, Deus me falou um negócio. Eu estava lá e falou assim: Guga, tu sabe qual foi o dia que quase os 12 viraram 13? Isso é bom, dá um bom nome de livro. Aí ele me disse: foi o dia do filho do jovem rico. O dia que quase os 12 se tornaram 13, porque ele cumpria todos os mandamentos, ele fazia tudo, cara, ele fazia tudo. Ele falou bem assim: olha, eu cumpro todos os teus mandamentos, eu estou fazendo tudo certinho. Jesus falou para ele: uma coisa te falta, diga uma coisa. Só faltava uma coisa, cara. Se tiver uma coisa entre você e Jesus, você é um bom evangélico e ainda não é um bom discípulo. Hoje nós temos uma geração de evangélicos no Brasil. Eu quero saber quantos discípulos de Jesus tem nessa nação, cara. É cool ser crente na nossa nação, cara. É cool, é legal ser crente. É legal você ver pessoas se tornando crentes da nossa nação. Isso é demais, o avanço do evangelho, tanto nas esferas artísticas, políticas, econômicas. Você vê Deus fazendo isso em tudo que é lugar. Mas presta atenção, talvez uma coisa falte a gente. E essa uma coisa está impedindo a gente conhecer Jesus de verdade, de andar num conhecimento muito mais profundo, e está levando a gente a uma vida de escuridão. Deixa Jesus afetar todas as áreas da sua vida, amém? Vamos lá. Então o nosso grande objetivo é buscar o conhecimento de Deus, ok? Você já sacou, né? Que o grande objetivo da vida não é ficar guerreando contra o diabo, mas buscar o conhecimento de Deus, porque quando você conhece a verdade, você aniquila a mentira. Eu tenho uma história famosa, cara, que fala um pouco sobre isso. Eu tenho um discípulo chamado João, e eu não sei se ele é o discípulo do amor, mas ele é legal. E um dia eu estou em casa no domingo, tinha chegado de viagem, tinha acabado de almoçar, voltei para casa para dar uma lida no meu esboço que eu ia pregar à noite. Eu estou ali mexendo ali, ele me liga, fala assim: Guga, a parada é o seguinte, está rolando uma parada muito louca que o meu outro discípulo lá, meu filho na fé lá, ele, chamado João também, caiu uma mulher endemoniada na casa dele, 2 caras foram expulsar, o demônio espancou os 2, e ele me ligou para vir aqui, para mim ir lá expulsar o demônio, e eu não vou lá nem a pau sem você. Aí eu: vai lá, mano. Não vou não, eu vou lá só se você for. Rapaz, seja homem como sua mãe não é, vai lá, cara. Não, vai, então tá bom, eu vou para lá. Aí era perto do lugar que eu moro. Aí eu peguei o carro, subi, 4 minutinhos eu estava lá, cheguei, o João já estava lá me esperando. E na hora que eu fui pegar o elevador, estavam os 2 caras sentados assim no meio fio, todo unhado, com a camisa rasgada, só com a gola. Aí eu: boa tarde, queridos. Aí eu olhei para o João e falei assim: tomara que a gente não seja o próximo. Entrei no elevador, o elevador começou a subir. Eu falei: Jesus, me lava com teu sangue. É lógico, eu não sou bobo. Coloca a armadura de Efésios 6, tipo Transformers, tá ligado? Coloca a armadura de Efésios 6 sobre mim. Na hora que eu cheguei lá no 6º andar do prédio, o elevador abre, eu saio, a porta da casa abre.
Era a mulher endemoniada. Ele disse assim: ó, eu te conheço, seu pastor, né? Tá com sangue? Foi a primeira vez que o diabo abriu uma porta para mim. Aí eu entrei na porta que o diabo abriu. Entrei na casa, estava todo mundo assustado e acuado. Esse discípulo tinha acabado de chegar na igreja. Esse menino, ele tinha um cabelão, ele parecia o Kurt Cobain, cabelo lisinho assim, louro aqui, com turno até aqui, todo de preto assim, estava assim na casa assim, e era discípulo desse meu discípulo. Você entende o que eu estou dizendo, né? E aí a mulher que estava possessa olhou para ele e falou assim: você veio aqui mandar eu ir embora? No nome de Jesus? Eu não vou embora. Aí eu falei: no nome de Jesus na tua boca não tem poder, na minha tem, você vai sair dela. E não saiu. E eu fiquei ali tentando expulsar aquele demônio, e ele não saía. Eu comecei a pensar, lembrar dos dois caras lá embaixo, só com a gola da camisa, todo unhado. E eu pensando, o que eu fiz de errado? E eu estou tentando ali expulsar aquele demônio, mandando embora, e ele não ia, cara. Aí eu lembrei de todo o manual de libertação da doutora Neuza Tioca, e nada funcionou. Eu tentei aplicar tudo. E aí, para piorar o negócio, o diabo agora tomou a voz do negócio e começou a falar assim, começou a acusar todo mundo. Você, virou para esse menino que estava indo na igreja: você está com maconha lá no quarto, na segunda gaveta. Você fuma maconha todo dia à noite. Seu maconheiro. Desse jeito, não estou inventando, gente. E começou a acusar todo mundo. Você se lembra quando você foi abusado com teu pai? Era eu que estava lá. Na hora que eu olhei para o João Marcos, ele estava orando: Senhor Jesus, Senhor Jesus, que não chegue em mim, né? E aí eu olhei, tinha um piano assim. Eu falei: ei, eu posso tocar esse piano? Eu toco um pouquinho, eu já toquei alguma coisa na vida. E aí eu fui, ela falou assim: claro, a dona da casa. Claro, então se você quiser. Está todo mundo lascado aqui mesmo. E aí eu abri o piano e comecei a tocar aquele Agnus Dei. Alguém sabe que música é essa? Sim. Então, eu comecei a tocar essa música. E quando eu comecei a tocar essa música, eu ouvi um barulho atrás de mim assim. Plum! Na hora que eu olhei para trás, ele tinha caído. A pessoa tinha caído de joelho. Aí eu virei o Pica-Pau. Já viu o Pica-Pau tocando? Aí eu comecei a tocar o Pica-Pau assim, porque tinha caído. Aí eu levantei, Deus me deu uma palavra de conhecimento. Eu levantei e falei assim: olha, vocês precisam se reconciliar, vocês precisam pedir perdão um para os outros. Vocês aqui, a família começou a pedir perdão. Todo mundo agora se abraçando, se reconciliando. Os demônios foram embora. Naquele dia o Senhor me disse assim: a única coisa que você precisa é me conhecer. Quando você me entroniza, todos os outros poderes se dobram, porque toda autoridade foi me dada. Sabe, muitas vezes a única coisa que a gente precisa é entrar num conhecimento maior do Senhor, ou entronizar o Senhor, que todos os outros poderes têm que se dobrar, porque toda autoridade foi dada a Ele no céu e na terra. Então a nossa guerra é por conhecimento. Ok, você já entendeu que conhecer Deus é importante. Agora a pergunta é: Guga, como eu conheço Deus então? Se conhecer Deus é importante, então como eu conheço Deus? Você conhece Deus através de Jesus, porque Jesus é a perfeita imagem do Pai. Nada se parece com Deus com tamanha exatidão como Jesus. Você está aí? A Bíblia fala que Jesus é a perfeita revelação do Pai. Jesus só fez o que viu o Pai fazer. Está lá em João capítulo 14. Então ele falava assim: tudo que eu faço porque eu vi o meu Pai fazer primeiro. Então Jesus, ele é a exatidão da imagem de Deus.
Então tudo que você pensa sobre Deus que você não encontra em Jesus, você deve questionar. Vamos lá, tudo que você pensa sobre Deus que você não encontra em Jesus, você deve questionar, porque Jesus é a perfeita imagem de Deus. Então questione todo tipo de pensamento, todo tipo de sentimento que você não encontra em Jesus, que te leva a pensar sobre Deus. Grande parte da nossa vida é fundamentada no conhecimento de um Deus que é baseado numa velha aliança e não numa nova aliança. Você está vivendo há 2000 anos debaixo de uma nova aliança. Quer dizer, 21 anos debaixo de uma nova aliança, desde o dia que você nasceu, ok? Mas a humanidade está vivendo debaixo da nova aliança desde quando Jesus morreu. A Bíblia fala que na mesa da ceia ele levantou o cálice e disse: essa é a nova aliança do meu sangue, fazer isso em memória de mim. Ele está dizendo, essa é uma nova aliança. Se existe uma nova, é porque existe uma velha, e a velha ficou para trás. As coisas novas, tudo novo se fez. Agora eu quero que você entenda algo. Você sabe quando Jesus transfigura, e os caras estão ali dormindo, João está ali dormindo, Pedro está ali dormindo, eles acordam, e quem eles veem? Eles veem Jesus transfigurado, eles veem Elias, e quem mais? Quem? E Moisés. Olha que interessante isso, cara. A Bíblia fala que eles acordaram, olharam e viram esses três personagens que para a história de Israel, para a história dos judeus é extremamente importantes. E eles disseram assim: vamos fazer uma tenda, Jesus, para você, uma para Elias e uma para Moisés. De repente uma nuvem desce dos céus, todo mundo cai. Brum. Uma voz sai do meio da nuvem que dizia assim: ouçam o meu filho. A nuvem some, só está lá quem? Jesus. Eu não traduziria, eu não colocaria uma legenda, um cabeçalho nesse texto como a transfiguração de Jesus. Eu colocaria como um encontro. Por quê? Porque Moisés representa a lei, Elias representa os profetas. Então você está vendo Elias, os profetas, e Moisés, a lei, se dobrando diante de Jesus. Ele está dizendo: ei, presta atenção, uma nova aliança está vindo, um novo tempo está vindo, que a lei se dobre, que os profetas se dobrem. Então muitas vezes nós estamos vendo Deus através de uma visão de Elias, cara. Você lembra quando ele clamou e caiu fogo dos céus e consumiu os profetas de Baal? Você lembra disso? Você lembra disso? Está na Bíblia, você precisa ler a Bíblia, hein? A Bíblia fala que ele clamou e desceu ali, o fogo desceu, lambeu ali o altar e todo mundo morreu queimado, cara. Agora é interessante porque um dia Jesus está descendo, passando por Samaria, indo para Jerusalém, e tinha uma treta entre os samaritanos e os judeus. Era treta, muita treta, vixe, muita treta. Então os caras ficavam tretando, mano, e o Mano Brown cantando, e as tretas comendo. E quando eles estavam tretados ali, a Bíblia fala que os samaritanos começaram a acontecer alguma coisa, que eles estavam rejeitando Jesus. Está chato. Eu poderia estar gritando, mas eu estou preferindo devagarzinho. E aí o que acontece? Aí os discípulos de Jesus ficaram ofendidos, e eles viraram para Jesus e disseram assim: Jesus, vamos fazer o seguinte, vamos clamar para que caia fogo dos céus e consuma todos esses caras aqui. Aí Jesus vira para eles e fala: vocês não sabem de que espírito vocês são? O Filho do Homem não veio condenar o mundo, o Filho do Homem veio salvar. Por quê? Porque eles estavam tendo uma visão de Deus segundo a imagem de Elias, mas Elias já tinha se rendido na transfiguração. Muitas vezes nós estamos medindo Deus segundo a imagem de alguém que manda fogo dos céus, que manda terremoto, maremoto, consome pessoas, destrói cidades. Presta atenção, Deus não faz isso. E por nós não conhecermos o Senhor de verdade, nós estamos agora perdendo o nosso dom de discernimento, porque a gente acha que tem coisa que está acontecendo na nossa vida que foi Deus que enviou ou permitiu, e a gente está agora nesse lugar que é Deus que enviou isso, é Deus que está fazendo isso. Não tem nada a ver com Deus, tem a ver com a vida, tem a ver com os desafios para te levar a um crescimento, ou tem a ver até com o poder maligno que está te enfrentando, que está vindo contra você. Porque a Bíblia fala que Jesus repreendeu a tempestade, e se Jesus repreendeu a tempestade é porque existia algo maligno naquela tempestade. Mas quando a gente começa a acreditar que Deus faz algumas coisas que Ele não faz, nós não temos mais agora autoridade para repreender, porque como nós vamos repreender Deus fazendo algo? Então se você não entende quem Deus é, você não compreende as estações da tua vida, do que está rolando, você começa a ser permissivo a algo que você deveria se opor. E aí a gente vive numa geração, cara, que está sendo permissiva com algo que a gente tem que se opor.
dizer: não, isso não vem de Deus. Para, porque eu conheço a natureza de Deus. Eu sei quem Ele é. Eu sei como Ele se move. Vocês estão aí? Então, como eu conheço Deus? Através de Jesus. Então, o que você tem que fazer? Estudar quem Jesus é, ler o que Jesus fez, como Ele operou, como Ele se moveu, e tudo aquilo que você não encontrar em Jesus, você rejeita. Mas eu gosto tanto de Davi, eu também, mas eu gosto mais de Jesus. Mas eu gosto tanto de Elias, eu também, é meu personagem favorito. Acabou, mano, o meu personagem favorito é Jesus Cristo. Mas Guga, eu gosto tanto de Moisés, aleluia. Que bom que você gosta de Moisés, mas você só adora Jesus. A sua devoção é a Ele. Moisés, quando eu chegar no céu, não fica bravo comigo. Mas eu quero te dar de novo para Jesus. Vamos lá, gente, porque é esse conhecimento que nós precisamos para a nossa vida. Desculpa, mas a gente é tão estúpido, tem hora, que a Bíblia fala que a gente pede e não recebe porque a gente pede. O que é pedir mal? É pedir sem entendimento, é pedir por coisas que nós já temos. Isso é pedir mal. Presta atenção, quantos aqui tem um coração do Senhor, entregou sua vida ao Senhor, ama Jesus, quer viver uma vida para Ele, acha essas coisas aí que a gente é de crente. Sabe, se você tem um coração nesse lugar, você não vai ficar pedindo coisa ruim. Senhor, me dá a mulher, aquela mulher ali que está casada com aquele fulano. Não, presta atenção, irmão. Se você é de Jesus, você não pede a mulher do teu próximo. Pelo menos não deveria. Aí você acha que é isso que é pedir e não receber porque você pediu mal. Não, presta atenção. Pedir e não receber, na minha visão, na minha interpretação bíblica, tá? Pedir e não receber é porque você está pedindo por coisas que você já tem. Sabe por que você pede e não recebe? Porque você já está pedindo por coisas que você já tem. Porque o pedir te pede, o herdeiro só pega as coisas. A gente fica nesse lugar de ficar pedindo: Deus, me dê unção, pega unção, cara. E a gente vive uma vida de pedinte na igreja. Eu só vou lá e falo: Deus, o negócio é o seguinte, eu sei que o Senhor conquistou coisas para mim, eu quero viver. O que eu quero viver? Eu quero viver uma vida abençoada. Mano, eu sou viciado por favor de Deus, eu quero o favor de Deus. Tem gente que fica: não, eu quero ser humilde, eu não quero aparecer, eu não quero toda a glória do Senhor. Sim, toda a glória é dele. Mas se você não tem glória nenhuma para dar, como é que toda a glória é dele? Dê alguma glória na vida. Conquiste alguma coisa na vida. Se torne grande na vida e depois dê para Ele. Não é? A gente fica nessa falsa humildade. Não, Deus, é porque eu quero ser tão simples. Amém, mano, seja simples. Mas seja simples tendo tudo. Seja simples em cima da montanha, visto como uma cidade acesa, que não pode se esconder. Você está aí? É nesse lugar que Deus quer que você fique. Busca o conhecimento de quem Jesus é, porque Jesus vai te engrandecer. Existem 3 níveis de você viver a vida. Estou falando demais. Eu tenho muita coisa para falar ainda. Estou olhando que tenho 10 minutos. Amanhã eu termino. Existem 3 níveis. Só existem 3 níveis para você viver a vida. O primeiro nível é o nível da maldição. A Bíblia fala que maldito é aquele que é pendurado no madeiro. Então existe uma maldição. Para aqueles que estão fora de Cristo, existe uma maldição. Já observou que teu bisavô bebeu, teu pai, seu tataravô bebeu, seu bisavô bebeu, seu pai bebeu, era alcoólatra, e agora você flerta com a bebida? Existe uma maldição aí, cara. Já viu que um era viciado em jogo, blá, 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 e tudo passando para a tua vida? Tem uma maldição aí, existe sim, cara. Sabe, seu tataravô viveu uma vida devassa, traiu sua avó, e aí assim veio para o seu avô, para o seu pai, e agora você está lutando, sabe? Você até gosta de alguém, mas você fica lutando com aqueles negócios internos assim. Você sabe o que eu estou dizendo? É o nível da maldição. Mas Jesus já levou ela, amém?
A Bíblia fala que se nós estamos em Cristo Jesus, essas coisas já foram levadas, porque maldito é aquele que é pregado no madeiro. O segundo nível de viver a vida é o nível do plantar e colher. O que você planta, você colhe. A Bíblia fala, de Deus não se zomba, o que o homem plantar, isso também se fará. Então o que você planta, você colhe. Eu plantei algo na minha vida, agora eu estou colhendo. Eu passei anos semeando isso aqui, agora eu estou colhendo coisas boas e coisas ruins. Agora existe um terceiro nível de se viver a vida, que é o nível do herdeiro. Eu não plantei, eu não semeei, alguém foi no meu lugar, fez tudo por mim, morreu por mim e me entregou. Essa é a vida que Jesus tem para você. A Bíblia fala que todos aqueles que estão em Cristo Jesus, foi lhes dado o poder de se tornarem filhos. Se você é um filho, a Bíblia também fala que você é um cordeiro com Cristo Jesus. Então vamos lá, gente. Então para de pedir por coisas que você já tem. Viva na maturidade. Deus abençoe meu casamento. Não, meu casamento é abençoado. Deus abençoe meu emprego, você é abençoado. As pessoas ficam perguntando, o que eu tenho que fazer da vida, Guga? Esses dias eu estava voltando agora de uma viagem de 3 dias com a minha esposa, com meus filhos. 3, 4 dias a gente saiu para dar um refresh. A gente está voltando e a gente começou a conversar sobre chamado, propósito e destino. E a gente chegou numa conclusão naquela conversa. Ligamos o gravador e ficamos conversando para ver o que Deus ia falar com a gente. Eu e ela no carro, a gente ficou conversando. Porque muitas pessoas estão dizendo para mim, cara, o que eu tenho que fazer na minha vida? Eu tenho que me tornar um médico, eu tenho que me tornar um arquiteto, eu tenho que me tornar, o que eu tenho que fazer? As pessoas estão tentando achar o que tem que fazer. Presta atenção, o que você colocar a mão vai prosperar, porque a bênção está sobre você. Não é o que você faz, é quem você é. Não é o que você faz, é aquilo que Cristo é em você e que você é nele. Então me dá, é igual Abraão. Você quer o que, Ló? Eu quero as campinas. Tá bom, me dá os montes aí cheios de pedra. Quem prosperou? O cara no monte cheio de pedra. Porque não é o local, é quem você é. Por isso toma cuidado onde você bota a tua mão. Porque Abraão deitou com Agar, fez Ismael e levantou a geração dos árabes. Porque a bênção estava sobre ele. E eles foram abençoados e são abençoados. Porque um homem que estava abençoado decidiu andar num caminho que não deveria ser o caminho certo. Diga, eu sou abençoado. Vamos lá, gente. Você é abençoado por Deus. Para de viver como um pedinte, viva como herdeiro. Conheça Deus e viva a partir daquilo que Ele já fez. Agora, para mim encerrar, ok. Então, minha principal objetivo é conhecer. Para mim conhecer, eu conheço através de Jesus Cristo. Agora, como eu conheço Jesus Cristo? Como eu entro no conhecimento de Deus? Como eu entro no conhecimento de Deus? Através de Jesus. E como eu conheço Jesus então? Vamos lá. Como eu conheço Jesus? Diga, pela palavra. Vamos lá, a primeira maneira de você conhecer o Senhor, de entrar no conhecimento mais profundo é pela palavra. Antes de você ver a palavra revelada, você tem que reconhecer a palavra escrita. Você no caminho de Emaús, o caminho de Emaús, a Bíblia fala que Jesus ressuscita dos mortos e começa a andar com os discípulos no caminho de Emaús. Eles reconheceram Jesus? Eles não reconheceram Jesus. E a Bíblia fala que Jesus então pega a palavra, ele começa a citar. A Bíblia diz claramente isso, Moisés e os profetas. O que é Moisés e os profetas? Moisés é os 5 primeiros livros da Bíblia. Ele começa a citar então o Pentateuco, todos os textos messiânicos da sua morte e sua ressurreição. Ele pega os textos messiânicos da sua morte e da sua ressurreição, que estão ali nos profetas. O que Jesus estava falando para eles: se vocês não acreditarem na palavra que está escrita, quando a palavra revelada vier, vocês não irão reconhecer. Muitas vezes a gente está querendo ver, mas antes de ver você precisa crer. Não é o que você está vendo, é o que você está crendo. E o crer não é pelo ver, é pelo ouvir. Então no reino de Deus, Deus dá visão pela audição. Então cego no reino não é, presta atenção, se você esquecer tudo, não esquece isso. Cego no reino não é aquele que parou de enxergar, é aquele que parou de ouvir. Cego no reino é quem parou de escutar.
Porque Deus dá visão pela audição, Deus dá conhecimento pela audição, a fé pela audição, tudo no reino é pela audição. A audição que dá visão, é a audição que gera, que engravida, é a audição que mostra a terra. Sai da tua terra, da tua parentela, da casa do teu pai, eu vou te mostrar uma terra ainda. Então você se move pela audição, você não se move por aquilo que você está vendo. O nosso problema é que a gente sempre está dizendo: Deus, olha o que está acontecendo na minha vida, e Deus está dizendo: ei, olha o que eu já prometi para você. Não, mas olha o que está acontecendo na minha vida. E a gente vive por aquilo que a gente está vendo e não por aquilo que a gente crê. E eu digo para você, Deus está levantando uma igreja nessa nação que não está vivendo por vista, mas está vivendo pela palavra. É isso. Amanhã eu falo um pouco mais sobre esse negócio de palavra, como a palavra se move. Agora, a segunda maneira é por confiança. Diga confiança. Confiança é um dos caminhos de conhecimento de Deus. Porque presta atenção, você não vai entender tudo. Se o evangelho que você vive, você conhece tudo que você está vivendo, eu quero dizer para você que você não está vivendo o evangelho. Não é exato as coisas. Confiança no reino é maior do que entendimento. Vamos lá. Confiança no reino é maior do que entendimento. Você não precisa entender, você precisa confiar. Então você vai fazer coisas pela palavra que você ouviu, e não por aquilo que você está vendo, porque você confia. Deixa eu te mostrar um negócio e eu vou encerrar com isso. Está lá, abra comigo em Ezequiel. Não precisa abrir não, deixa eu ler. Ezequiel, só anota aí se você que está lendo. Ezequiel capítulo 43, versículo 12. Diz assim: essa é a lei do templo, sobre cima do monte, todo o seu limite ao redor será santíssimo. Essa é a lei do templo. São essas medidas do altar em côvados, sendo côvado de côvado comum e 4 dedos a mais. Será a base do seu côvado de altura e 1 côvado de largura, e a sua borda em todo o seu contorno de 4 dedos. Essa é a base do altar. Olha aqui, talvez isso não faça um pouco de sentido. Esse texto é um texto muito complicado, mas ele está dizendo o seguinte: que o templo ele seria reconstruído como? Com 1 côvado e mais 4 dedos. Ok? Agora deixa eu te explicar o que é um côvado. O côvado é a unidade de medir do Velho Testamento. A primeira vez que aparece essa palavra côvado, aparece na construção da Arca de Noé. A Arca de Noé foi construída nessa medida. E agora ele está dizendo: olha, vamos reconstruir tudo o templo a partir de côvados. Como se mede um côvado? Estica teu braço assim, ó. Estica teu braço assim. Agora faz assim, ó, 4 dedos assim, ó. Agora bota nessa juntinha aqui, faz 1, vai medindo, 2, 3, 4, 5, 6. Se você não tem um braço de macaquinho, vai dar aí 6. Ou se você não tem um braço de Rex, vai dar mais ou menos 6. Ok? É mais ou menos 6 palmos. Isso é medida um côvado. A medida do côvado é feita por essa parte do braço. Essa parte do braço é chamado a mãe do braço, ou melhor, isso, a mãe do braço. Ok? Você está aí? Fica comigo. Então o texto está dizendo o seguinte: essa é a lei do templo. Depois ele fala novamente: essa é a lei do templo. Ele fala 2 vezes que é a lei do templo. E é engraçado porque, deixa eu só deixar aqui certinho aqui. Ok. Então o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte: que tudo vai ser construído por isso, por essa mãe do braço. Agora é engraçado porque os rabinos falam que isso aqui é a mãe do braço. Ok? Então a mãe do braço é extremamente habilidosa. Tudo que o homem sonha, a mãe do braço constrói. Por isso eles falam que é a mãe do braço. Porque o homem sonha e essa parte do corpo constrói. É incrível o que nós fomos capazes de fazer antigamente apenas com a mãe do braço e uma imaginação. O homem fez templos incríveis, torres, escudos, espadas, roupas, cerâmica, diversos tipos de cidades lindas. Tudo foi feito com a mãe do braço. O homem sonhava e essa parte do corpo exercia, entrava em ação. 6 palmos, 1 côvado de mãos de um homem, criou e formou tudo. É engraçado porque quanto a ciência evolui, o conhecimento evolui, a mãe do braço entra em atividade e constrói. Eu não sei se você sabe, mas levou 500 anos da época de Jesus até Leonardo da Vinci para o conhecimento humano dobrar. Então tudo que o homem conhecia,
Depois de 500 anos o conhecimento humano dobrou. Depois o conhecimento humano passou a dobrar a cada 250 anos. Então o conhecimento humano passou a dobrar a cada 50 anos. Na década de 60 o conhecimento humano passou a dobrar a cada 10 anos. Em 1980 passou a dobrar a cada 2 anos com a invenção do computador. A partir dos anos 2000 o conhecimento humano passou a dobrar a cada 6 meses. Tudo que você conhece 6 meses depois dobrou de tamanho. A última estatística diz que a cada 3 meses o conhecimento humano dobra de tamanho. Mano, 3 meses o conhecimento da humanidade está dobrando de tamanho. Então escalona isso para a próxima década. Hoje nós temos robôs que fazem cirurgia sem a presença do homem. Nós botamos o homem na lua. Foi comemorado ontem. Nós botamos satélites no espaço, tudo com um côvado, com a mãe do braço. Vamos lá. Nós descobrimos o DNA, a divisão do átomo. Nós botamos o homem na lua, satélites. Hoje, se você pegar o teu celular e abrir aí, você fotografa o teu quintal. Aí na tua mão, você consegue chegar no teu quintal da tua casa. Sabe esse celular aí, Mega Ultra Power que você comprou aí? Se tem mais de 3 meses, já era. Sabe, hoje a gente conversa com a máquina, você quer ver? Siri, quem sou eu? Seu nome é Gustavo Clemente, mas você pediu que eu chame você de Juan Mori. Obrigado, Siri. É um prazer. Vamos lá, gente. A gente como homem, a gente evoluiu, a gente cresceu, a gente construiu, a gente avançou. Vamos lá. Você está aí? Mas você sabe o que diz João capítulo 15, versículo 5? Jesus fala: sem mim vocês não podem fazer coisa alguma. Sabe por quê? Porque a construção do templo é 6 côvados, ou melhor, 6 palmos, 1 côvado e mais uma mão. De quem é essa mão? Vamos lá, de quem é essa mão, cara? O nosso problema é o seguinte, que a gente acha que a gente vai conseguir fazer toda a nossa vida com o nosso braço. Mas eu quero dizer para você, você pode construir um prédio, mas você nunca vai fazer uma igreja sem a 7ª mão. Você pode até botar uma aliança no dedo, mas você nunca vai ter uma família de verdade, você não vai conseguir, se Deus não tiver a mão dele sobre vocês. Você pode até lutar para ser feliz, mas sem a 7ª mão não há felicidade de verdade. Você precisa da 7ª mão. Se lembra? Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor, e Ele viria como chuva. Você lembra disso? O primeiro texto que nós lemos. Um dia um homem, um profeta chamado Elias, botou a cabeça entre as pernas e falou: sobe e vê, sobe em cima da montanha e vê se tem alguma chuva chegando. O menino subiu, olhou, desceu e falou assim: não tem nada. Sobe de novo, sobe de novo, sobe de novo, sobe de novo, sobe de novo. Na 7ª vez, a Bíblia fala que ele desceu e falou: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho. Sabe quando a chuva vem? É quando a 7ª mão aparece. Não existe avivamento com força do braço. Não existe família com a força do braço. Quantas vezes, cara, eu tenho só 15 anos, eu sei que talvez tenha pessoas aqui que tenham mais anos de casado que eu. Quantas vezes eu estava pau da vida com a minha esposa, eu ia lá orar, eles falavam assim: pede perdão, mas ela que está errada, eu estou mandando você pedir perdão, não estou perdoando quem está errado. A 7ª mão aparecia. Sabe, eu sempre tentei fazer tudo certo, mas sempre foi Deus, nunca foi o meu braço. As pessoas perguntam: cara, como é que esse negócio tem influência? Eu falei assim: eu não sei, é Deus, é Deus. Me lembro que eu estava na Universidade Federal do Amazonas, pregando, tinha um menino, tinha se envolvido numa briga de tráfico, tomou um tiro no rosto, a bala entrou debaixo da narina esquerda, quebrou os dentes da frente, atravessou e alojou na cervical.
O médico falou: olha, a bala pode ficar aí, o organismo pode tentar expelir, você pode ficar com sequelas, como você pode ter uma vida normal, vamos aguardar. Aí esse menino, levaram ele para essa reunião, estava com 5.000 jovens lá na universidade, entre 3 e 5.000 jovens na Universidade Federal do Amazonas. Esse menino foi levado para lá, ele não era um cristão, o primo dele levou ele para lá. Estava pregando, ministrando na universidade lá, de repente ele começa a sentir uma dor na cabeça, um gosto de metal na boca, pluf, cospe a bala. Aí ele pega a bala e vem para frente. Eu estou pregando, ele chega na frente e começa a falar: a bala. Eu: mano, não tenho bala para te dar, eu estou pregando, deixa eu terminar de pregar. Não, a bala. Aí eu falo assim: pede bala para aquela menina ali, ó. Aí ele contou a história, ele conta essa história. Eu trago ele para frente, ele dá o testemunho dele sem entender nada. Ele está dizendo: estou com a bala aqui, cuspi a bala do revólver, e a bala aqui na minha mão. Ele dá o testemunho, pum. Dezenas de pessoas começam a ser curadas, a 7ª mão aparece. É esse tipo de coisa que eu acredito. Talvez você esteja tentando fazer a tua vida com o teu braço. Sabe que o nome Uzá, o cara que bota a mão na arca e morre, significa, o significado dele é força do braço. Apenas se entrega, fala: Senhor, eu sou teu, eu quero te conhecer. Se coloque em pé.